Olá, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de filosofia. Eu sou já vai se apresentar e falar especificamente o que a gente vai falar nesse trabalho. A gente vai falar sobre Berlim na Guerra Fria. Bom, como que a gente escolheu esse tema? A gente estava debatendo sobre os possíveis temas do trabalho e a gente chegou na conclusão de que Berlim, durante a Guerra Fria, era uma cidade que praticava os dois contratualistas ao mesmo tempo. Isso fora o fato de que nós somos dois alemão, polaco, batata do sul e é isso aí. Olá, eu vou falar sobre a República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Oriental, Soviética ou Comunista, por mais que esse último termo esteja errado. Vamos falar esses tópicos sobre os países: política, economia, cultura, modo de vida, tecnologias, fugas e os contextos contratualistas. Sobre o Muro de Berlim, já no começo da Guerra Fria ficou claro que a divisão de Berlim seria um problema, já que o serviço secreto americano usava a cidade como base de espionagem e também pelo êxodo que ocorria do lado oriental para o lado ocidental. Foi durante a década de 50 que os movimentos imigratórios tomaram a maior força. Notícias da boa vida capitalista no lado ocidental espalharam-se pelo lado socialista, e todos que tinham oportunidade cruzavam a fronteira em busca de uma vida melhor. Foi então que, em agosto de 61, desesperados por uma solução, os soviéticos interditaram as fronteiras da noite para o dia, separando famílias, amigos e amantes. E assim começaram a construção de um muro, que mais tarde ficaria conhecido como o Muro de Berlim. O sistema político da RDA era inspirado no modelo socialista da União Soviética, então só existia um grande partido e outros bem menores. As eleições eram indiretas e não existiam partidos opositores. As tentativas de partidos de oposição eram reprimidas pela Stasi, o órgão responsável pela perseguição política. Escutar rock, faltar a manifestações, usar roupas ocidentais, esse tipo de comportamento podia ser visto como suspeito pela Stasi. A economia da RDA era baseada no modelo socialista soviético, onde todos os meios de produção pertenciam ao governo, além dos planos quinquenais, instrumento de planificação da economia para planejá-la de 5 em 5 anos. O PIB da Alemanha Oriental chegava a 156 bilhões de euros, enquanto a produtividade da mão de obra anual girava em torno de 20.150 euros por trabalhador. E é bom lembrar desses valores quando a gente for falar sobre o lado capitalista. Toda a esfera cultural do país girava em torno de pautas sociais e lutas de classe. O modo de vida soviético era de certa forma monótono. Havia uma variedade muito pequena de carros, papéis de paredes, móveis. Um exemplo é o carro Trabant, muito ultrapassado, mas que mesmo assim todos os trabalhadores o queriam. Ao verem grandes taxas de imigração para o lado capitalista, é construído um muro para impedir que o povo fuja do país. No entanto, isso não foi suficiente para impedir a população. Em 1979, duas famílias montam um balão usando lonas e lençóis e voam para o lado ocidental. Em 1964, um grupo de estudantes cava um túnel de 145 metros de comprimento e 57 pessoas passam por ele. Esses são apenas alguns exemplos. Ao todo, estima-se que aproximadamente 4.000 pessoas tenham vencido o muro e 250 tenham morrido tentando. Houve um impressionante número de fugitivos para o lado oriental, que gira em torno de zero. Mas por que todos fugiam do socialismo? Em uma economia planificada, totalmente estatizada, o Estado tira a liberdade do produtor de produzir o que quer e mata a oferta e demanda. O Estado distribui o que quer como quer, assim não tem mais mercado para os preços se formarem, então eles são formados baseados em nada. Existem boatos de que a União Soviética comprava catálogos dos Estados Unidos para usar de base em seu país, mas a gente não sabe se essa informação é verdade. Sem preços, não se sabe onde faltam ou sobram produtos. E esse é apenas um dos fatores da fome em todo o país socialista. Os contratualistas entram com as definições de Hobbes, onde é um Estado absoluto e autoritário, ditando as regras como bem entende para fazer com que o povo não volte a seu estado de natureza, no qual é instintivamente mau, como o autor explica em seu livro O Leviatã. Rousseau pregava o fim da propriedade privada, ideologia utilizada no socialismo, pois acreditava que essas corrompem o homem, causando apenas desigualdade e guerras. O pensador acreditava que o homem nascia bom, sendo o bom selvagem, e que deveria se submeter à vontade geral para manter a ordem.
Bom, o meu lado é muito mais curto, já que eu não preciso ficar falando sobre fugas, corrupção e etc. Mas enfim, recapitulando. Berlim Ocidental, ao longo do século XX, era um símbolo, um sinalizador e exemplo da mais pura e bela democracia. Uma cidade relativamente pequena para a época e que ainda estava dividida em duas. Abrigava 3 milhões de habitantes. Berlim Ocidental era o melhor exemplo capitalista da Europa e estava cercada pela Alemanha socialista. Os valores dessa cidade se manifestaram principalmente em suas eleições, realizadas regularmente, seus investimentos em infraestrutura, educação e saúde, proporcionando aos seus habitantes acesso a serviços de excelência. Junto a isso, o policiamento das vias públicas tornava a cidade extremamente segura. Isso atraía não só o próprio povo alemão oriental, mas o resto do mundo também, já que no cenário global, Berlim Ocidental era a terceira maior economia do mundo, com um PIB de 1,2 trilhão de euros. Essa economia permitia a estadia confortável de prestigiosas empresas, como a Bayer, por exemplo, já que na parte ocidental a produtividade da mão de obra rendia 45 mil euros anuais per capita para as empresas. Um desempenho que era possível graças à tecnologia presente nas casas das cidades, como o telefone, que estava presente em 99% de todas as residências de Berlim Ocidental. Isso também elevava a qualidade de vida, permitindo salários mais altos, 77% mais altos para ser exato, já que a mão de obra na parte ocidental ganhava em média 3.500 euros no mês. Tal estabilidade de vida permitia que os direitos de maternidade, por exemplo, estivessem muito mais presentes, já que ao contrário de seu gêmeo do mal, era possível que a mulher ficasse em casa para cuidar de seus filhos enquanto o pai sustentava a casa tranquilamente em um único salário. Sob os conceitos contratualistas, é possível identificar as definições de Locke, pois os homens lá eram iguais e livres, seus direitos à propriedade privada eram naturais e presentes, e o Estado apenas servia como modo de prevenir a violência, regulando de maneira imparcial os contratos sociais. A liberdade de expressão era 100% presente, com o direito de todos de criticar o Estado e repreender suas ações errôneas. Ou seja, o direito de desobediência civil era usado de forma moderada, pois o Estado nunca falhou em seus objetivos previstos por Locke. Logo, nunca deu uma razão para o uso de desobediência civil completo. Na década de 80, o modelo soviético dava claros sinais de esgotamento econômico, sem conseguir acompanhar o ritmo da indústria capitalista. Em 1985, Mikhail Gorbachev é eleito como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e promete abertura política e econômica. Animados por esse exemplo, vários países que estavam sobre a cortina de ferro sentem que podem reivindicar mais liberdades. Em novembro de 1989, um político alemão declarou para a TV que o muro seria aberto imediatamente. Apesar de querer dizer que seria dentro de poucos dias, a população entendeu que a abertura se daria naquela mesma noite. Deste modo, milhares de berlinenses foram às ruas para destruir o muro e reunificar a cidade e o país. Apesar das diferenças entre os dois países, a Alemanha se reuniu em um tempo recorde. A parte ocidental assumiu todos os encargos políticos e econômicos da República Democrática Alemã. A queda do muro marcou o fim da Guerra Fria e acelerou a desintegração da União Soviética. Bom, mesmo com a análise, a comparação que a gente acabou de fazer nesse vídeo, ainda temos um tema muito controverso que envolve esse vídeo, que é a comparação dos dois sistemas capitalistas e comunistas. Mesmo sabendo o resultado da Guerra Fria e com a óbvia análise que fizemos, ainda tem muito debate sobre isso na nossa sociedade. Um debate que atrai muita gente para o campo político e um debate que gera brigas, é extremamente controverso. Mesmo assim, para achar a resposta dessa pergunta, é uma linha de pensamento muito simples que devemos seguir. Essa linha de pensamento envolve, obviamente, as duas Alemanhas e, mais especificamente, o Muro de Berlim. A pergunta que gera essa linha de pensamento é a seguinte: quando o Muro de Berlim caiu, para que lado que o povo correu? If dogs hail from Jupiter, then I'm most certainly from Mars.
it better than you do, and I'm all